Você viu o absurdo? O Remo está no G4 e é o único invicto no cenário nacional. Mas ainda tem gente duvidando. Torcida azulina. É inacreditável. Mesmo com o Remo fazendo uma campanha histórica na Série B, tem gente tentando desmerecer. O que o nosso Leão vem construindo? Você viu os números do Marcelo Rangel? O cara tá salvando o time jogo após jogo, com quase 90% de defesas realizadas. E mesmo assim, tem a imprensa e até torcedor azulino jogando contra. Isso é revoltante. Pra mim, o maior exemplo de que... Futebol não é ciência exata, não existe, não tem como, cara. Não pesou tanto, foi tanto esse jogo do Remo contra o Vila, quanto o Paysandu contra o CRB depois da Copa Verde. Foram jogos bem importantes. E a gente tá falando do Tadeu e do Marcelo Rangel. O Marcelo Rangel, ele teve 49 finalizações, defendeu 45. E o Tadeu, ele teve 29 finalizações, defendeu 20. Até conferir aqui. Então o Marcelo Rangel foi acionado quase 2 vezes mais do que o Tadeu. Isso é um dado marcante, né? É interessante, né? Porque são 2 times que estão na ponta da tabela com... E é engraçado, né? Mas tendo esses o Remo números, trabalha muito em transição, né? Esses números são gerais, né, Mataus? Da Série B. São gerais, né? Mas uma coisa que eu gostei no jogo contra o Atlético Goianiense, a aplicação tática. Eu queria que até você tentasse buscar aí a quantidade de finalizações do Atlético e de chutes defendidos pelo Marcelo Rangel. Foram 9 chutes do Atlético. 9 chutes a gol, mas quantos chutes no geral? 28 finalizações no geral, né? Uma coisa que eu gostei de ver no Remo, da aplicação defensiva, é que muitos chutes foram bloqueados ou desviados. Sim. O Remo ele é o time que tem mais finalizações sofridas na Série B. E deixa eu ver se atualizou, mas ele era o segundo time com mais finalizações bloqueadas. Mas, mesmo assim, foram 9 chutes do Atlético a gol. Mas numa porcentagem assim... Mas tu me explica que o Goiás é um time... O Goiás joga o quê? Não joga em transição, né? Ele é bem equilibrado. É bem equilibrado, né? Ele não acelera tanto o jogo, mas ele tem uma transição. Até alguns jogos ele mostrou essa transição forte. Não tem aquele volume de jogo como um todo, mas é um time Pois é, mas teoricamente o Remo, por jogar em transição, era para ser mais protegido. E não é. Também tem isso. E por falar em transição, a gente deu a informação ontem do Liberal Notícias, rapidinho. Eu acredito que deve acontecer isso mesmo, cara. O Janderson voltar pro time já pra esse jogo agora contra o Volta Redonda. Tem tempo, né? Ele, na final do Parazão, foi pro Michel, que seria uma semana, 2 semanas. Grau 1 tá na hora de voltar já. Mas e aí? Vai voltar. Mas aí, vocês, colocariam o Janderson já desde o início, talvez voltando até o esquema original, ou colocariam o Janderson no decorrer do jogo porque ele tá voltando de lesão? Eu voltaria pro esquema original. Eu também. Põe pra jogar, meu amigo. Bora. Série B. Não pode vacilar. Já pensou se o Remo não ganha o jogo? Com o Janderson no banco? Não, põe pra jogar, mano. Põe pra jogar. Cara, o Remo tá numa fase que tá dando tudo certo. Não dá pra vacilar. Jogo em casa é pancada. Tem que dar pancada nos caras. Se o Remo mantiver isso daí, pra mim, o Remo... eu repito, só tem uma coisa que vai fazer... 2 coisas que me preocupam nessa campanha do Remo. Uma, diretoria não cumprir com salários e fazer alguma besteira lá com o elenco ficar chateado. Que normalmente acontece aqui no futebol paraense, né? Espero que esse ano não aconteça. E a segunda é dessa pressão que pode existir por parte de imprensa, torcida e aí contaminar a diretoria no dia que o Remo tiver um resultado ruim. Uma sequência. Mas aí é que tá. Não, o Remo tá jogando, só pra terminar, João, o Remo tá jogando fora de casa, não perdeu ainda, e durante o jogo a gente já consegue, não sei vocês, mas eu já consigo observar uns comentários de tipo assim, querendo diminuir o que o Remo tá construindo na Série B. Mas aqui? Geral. Não é todo mundo, lógico, não dá pra generalizar, mas é comum você ver assim, pô, esse time tá vacilando, não sei o quê, pô, fulano não presta, não sei o quê. Eu vou dizer por mim, tá?
eu tenho o sentimento de que o Remo tá fazendo um início de Série B muito acima do esperado, tá? Tá todas em casa e empatar todas E fora. empatar Ele tá todas conseguindo fora, entregar. Resultado, o Remo tá conseguindo Então, entregar. essas duas situações me preocupam Pois para a é. sequência da temporada. Agora, como time, acho que o Daniel vai levar essa galera tranquilamente. A gente pontua algumas coisas, por exemplo, na defesa que o Matheus trouxe aqui, o dado do quanto a bola chega no Marcelo Rangel, e chega muitas vezes, até por isso o Marcelo Rangel tá se destacando na Série B do brasileiro. Mas, no entanto, no aspecto geral, se a gente for olhar pra campanha do Remo, pô, isso é espetacular. Pro que a gente desenhava pra Remo e pra Paysandu de serem times de meio de tabela, isso na nossa previsão mais otimista, pô, início do Remo lindo. E o Remo, ele tem algo que eu acho que é muito importante nesse momento, que é... O Remo, ele... Cara, em qualquer jogo, não vejo o Remo como zebra. Pelo menos nesse momento. Não Contra mais. qualquer time, se o Remo pegar Não agora... mais. O Remo tem condição de enfrentar qualquer adversário da Série B e ir lá, seja em ganhar, casa, é. e ganhar o jogo. Por O Remo exemplo, tem. se fosse no início do campeonato, o Remo e Atlético, a gente ia falar, pô, o Remo é zebra. Mas nesse jogo não era, longe disso, inclusive. Não era. Achei até loucura, eu vi até algumas casas de aposta botando 4 pro Remo ganhar. Aham. Sabe, isso aí era Não. quase dando. Então, É porque esses números, essas cotações por exemplo, de casa de aposta, é muito pelo que... história, né? Histórico. Não somente histórico, mas pela quantidade de gente botando dinheiro Sim, no resultado. Sim. Por exemplo, se tem muita gente colocando o dinheiro na vitória do Atlético Goianiense, a cotação dele vai baixar, porque ele vai ser considerado favorito. Sim. E automaticamente a cotação do Remo aumenta, porque Mas mesmo as assim, pessoas acham... começa num nível ali que... Sim. Base, né? Então, eu acho que hoje o maior ponto do Remo é esse. O Remo, ele não tem que ter medo de nenhum adversário na Série B, nem dentro nem fora de casa. O Davi Damasio tá falando aqui pra você pesquisar as defesas do Rangel. Se elas são difíceis. Acho que você já fez isso, O né? Marcelo Rangel hoje, ele tem um índice de gols esperados que ele evitou diretamente, em relação à qualidade das chances dos adversários, 5 gols. 5 gols. Então era, entre aspas, se tudo... Ele não, a defesa do Remo, né? Não, Ou ele. o Rangel. Porque o adversário teve um índice de gols esperados, até confirmar aqui, foi 9 alguma coisa, e o Remo tomou 4. Entendi. E o Rangel teve o índice até bem Mas esse específico. número, assim, por exemplo, a bola não pode passar por ele, assim, o cara não chutar e perder o gol? Não, existe essa, mas também existe aqui... A de defesa. Aliás, é 4,20 do Rangel, 5 é o Matheus Albino. Então Certo. o Rangel, ele evitou diretamente com as defesas dele, 4 gols dos adversários. O dobro do que o Remo... Acho que até o Remo mais, teria- viu? Acho que Não, até... claro que tem, por exemplo, chute de fora da área, que É. tem 1% de ser gol, mas o Rangel faz uma grande defesa. Então ele tem uma média muito grande. Ele é o goleiro com mais defesas realizadas, é 89,8%, quase 90% de defesas realizadas, o Marcelo Rangel. Ô, Michel, você que é o cara da fofoca, eu vi uma galera aqui no chat perguntando sobre o Matheus Davó no Remo. É, Você pois tem algo é, eu sobre vi. isso? Não tenho nenhuma informação sobre o Matheus Davó. Sobre Quando esses nomes voltam... Não, né? o Matheus Davó, ano passado, foi um nome que esteve na lista do Paysandu. Quando o Ari estava por aqui, era um nome que agradava, só que ele estava voltando de lesão, e aí a diretoria não comprou a ideia, nem a comissão técnica também, não quis arriscar, porque é um investimento alto, né? Agora não, agora ele já está jogando e tudo mais. Enfim, ele tá onde, o Matheus Davó? Tá no... Acho que ele tava no Cuiabá, cara. Deixa eu ver aqui. não Na tenho dúvida, notícia. ou tá no Curitiba, no Cuiabá ou no Goiás. Tá no Mirassol, na verdade. Mirassol? Tá no Mirassol. É. Acho que o Remo tem que mirar nesses times. Sim, Nessa Pois é. prateleira, Aí nessa é que prateleira. tá. Por exemplo, aí Até dá mais Pra fácil reforçar. atrair o aí cara, dá a né? diferença Pra reforçar. do Remo e do Paysandu no mercado quando abrir a janela. O Paysandu tentou contratar o Todinho, pelo menos teve notícia relacionada a isso. O Vila Nova é o vice-líder, o Todinho tá lá. O Nova é o vice-líder, o Todinho tá lá. Como é que ele vai pro vice-lanterna da Série B? Não existe isso. Mas aí, do outro lado, o Davó tá no time da Série A, que tá lá tá até brigando numa condição legal, um meiote de tabela, o Mirassol, mas aí ele tá sem espaço. Aí ele fala, pô, tô sem jogar aqui, não vai ter proposta do Remo, pô, o terceiro colocado, os caras estão brigando, estão encaixados, vou.
Essa é a diferença de um início bom de Série B, de você estar bem posicionado também. Não só o dinheiro conta, o dinheiro conta muito, mas também a competitividade pro jogador afeta, cara. A escolha Até porque dele. todo mundo tá querendo jogador de Série A, né? Quem tá na Série B, todo mundo quer puxar. Hoje é muito mais fácil o Remo conseguir jogadores que estão na Série A do que o Paysandu. Cara, Então é isso, meu irmão azulino. A verdade é clara. O Remo está fazendo um início de Série B muito acima do esperado, batendo de frente com qualquer adversário, seja em casa ou fora. E quem disser o contrário, ou tá mal informado, ou tá de má vontade. Mas ó, tem dois perigos no caminho. Diretoria atrapalhar com salário atrasado e pressão injusta da torcida e da imprensa no primeiro tropeço. Isso não pode acontecer. O Remo precisa de estabilidade para brigar lá em cima até o fim. Agora é contigo? Você colocaria o Janderson de titular já no próximo jogo? Ou segura ele no banco para não arriscar? Comenta aqui embaixo. E se você é remista de verdade, já deixa teu like, compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive secando o leão e se inscreve no canal Leão Azul Marinho. Aqui é conteúdo raiz, direto e sem enrolação. Porque aqui, meu parceiro, é leão contra tudo e contra todos.